A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um presente diário para a glória do nosso Deus. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus amados, Moisés recebe uma ordem do nosso Deus. E que ordem foi essa? Para que ele viesse construir um santuário. Porque o desejo de Deus, meus irmãos, o próprio Deus estava decidido vir morar com o seu povo. E esse tabernáculo a qual Moisés deveria construir, meus irmãos, ele deveria ser feito de madeira de acácia. E essa madeira de acácia, ela é uma madeira dura, meus irmãos, retorcida e cheia de nós. Então, o que isso significa? Isso é uma simbologia da minha natureza, da tua natureza, da nossa natureza pecaminosa. A madeira de acácia, a qual o Senhor havia dado ordem para que Moisés viesse construir o tabernáculo, ela é símbolo da nossa natureza pecaminosa, símbolo do pecado que habita em nós. Agora vamos ver esse versículo e você vai perceber a bondade, a misericórdia de Deus. Moisés, meus irmãos, deveria serrar essas tábuas iguais e unir uma nas outras por meio de engastes. Isso foi a ordem do Senhor para ele. E colocá-las de pé sobre uma base de prata. Então, depois que Moisés fizesse tudo isso, ele deveria revesti-las de ouro puro. E o que isso significa? Esse ouro puro é o símbolo da glória de Deus. Ou seja, aqueles que olhassem para o tabernáculo, eles não veriam, meus irmãos, a madeira de acácia. Essa madeira, meus irmãos, que é dura, que é retorcida, que é cheia de nós, que significa a minha natureza, a tua natureza pecaminosa. Então, essa natureza já havia sido coberto com ouro puro, né? Que é o símbolo da glória de Deus. Então, quem olhasse para o tabernáculo de Deus, ele não veria a acácia, mas o ouro a qual a acácia estava revertida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso, irmãos, é um símbolo do que Deus fez por nós quando ele nos cobriu com a justiça de Cristo. Deus, ele não nos vê segundo os nossos pecados, mas nos vê como revestidos com a perfeita justiça de seu Filho. Então, irmãos, nós estávamos perdidos nos nossos deleites, nos nossos pecados, nas nossas iniquidades. Mas o que Deus fez? Ele nos cobriu com essa justiça, ele nos cobriu com o ouro puro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa madeira de acácia, toda retorcida, toda cheia de nó, que era eu e era você, agora nós estamos revestidos com ouro puro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Deus, ele nos cobriu com essa justiça. O nosso Deus, a partir de agora, desse momento, ele não me vê, ele não te vê segundo os nossos pecados, mas ele nos vê, meus irmãos, revestido com a perfeita justiça do seu Filho. A acácia do nosso pecado, meu irmão, foi tragada pelo ouro da justiça de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Então, se o santuário, meu irmão, ele é símbolo da igreja, e a arca da aliança que estava dentro do santuário é símbolo de Cristo, então, meu irmão, então, minha irmã, nós somos a morada de Deus. Cristo habita em nós. Eu e você somos o santuário do Espírito Santo. Nem os céus, meus irmãos, na sua vastidão, eles podem conter a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Mas o próprio Deus, ele resolveu descer e habitar entre nós. E em nós, irmãos, que maravilhosa palavra. Que bendita esperança, já que nós temos um Deus que é tão grande, cujos céus, dos céus não pode conter, mas ele mesmo assim resolveu fazer morada em nós, como disse a sua palavra, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas ainda o nosso Deus, sendo Deus tão grande, imutável, o Deus a qual os céus dos céus não podem contê-lo, ele resolveu descer, ele resolveu habitar entre nós e em nós. Que verdade gloriosa, meu irmão. Que notícia maravilhosa é essa? Que privilégio bendito eu e você temos. O nosso Deus fez morada em mim e em você. O nosso Deus habita no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos engrandecer ao nosso Deus. Feche os teus olhos.
Pai, te agradecemos nesse exato momento por essa gloriosa e bendita palavra que o Senhor nos deu. Te bendizemos, meu Deus, porque o nosso coração está firmado nessa palavra, está firmado no que o Senhor nos ensinou. Cristo Jesus e o teu Espírito Santo habitam no meio de nós, habitam no meio do teu povo. E nós te bendizemos por isso, meu Deus, porque sabendo das nossas falhas, sabendo das nossas fraquezas, sabendo das nossas limitações, um Deus cuja palavra diz que os céus dos céus não podem conter, ainda assim decidiu fazer morada no meio de nós, decidiu morar no meio de um povo pecaminoso, mas para salvá-lo, para livrá-lo, para revesti-lo com a justiça de Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o nosso Deus nesse exato momento por essa gloriosa palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus por ter nos dado tão grande salvação, por ter propiciado a mim e ao teu povo tão grande redenção através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém.